já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aqueles que já conhecem a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, e só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Olá, crianças. Olá, departamento infantil. Olá, diretoria. Olá, pais. Estou aqui mais uma vez para trazer aqui a palavra do Senhor para vocês, crianças, para vocês, juniores. E hoje eu quero contar uma história muito interessante que a Bíblia nos traz sobre uma criança chamada Mefibosete, que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: E Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos. Quantos anos era? 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatã vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Crianças, a Bíblia nos conta essa história desse menino que tão cedo, que ainda criança, sofreu uma grande tragédia em sua vida. Conta-lhe a história que o rei Saul estava em guerra com os filisteus. Estava ali o rei Saul, os seus filhos, e Jonatã, pai de Mefibosete, estava junto. E chegou ali a notícia que morreu o rei Saul, morreu Jonatã, morreu os teus irmãos. Ali não houve momento feliz para Mefibosete, porque ele recebera essa notícia tão drástica, tão triste na sua vida, tão pequeno. Uma criança que de repente poderia ser o sucessor do rei, porque Mefibosete era uma criança, mas era considerado um príncipe. E aí, aquela ama, aquela babá, no seu desespero, em fugir da morte, fugir da espada, fugir da guerra, o que ela faz? Ela toma a criança nas tuas mãos e ela corre. No que ela corre, ela derruba, a criança acaba caindo, Mefibosete acaba caindo e quebrando os 2 pés. Ao impacto, o tombo, a pancada foi tão forte, criança, que ele quebrou os seus 2 pés. E ali a Bíblia diz que ele ficou coxo dos 2 pés, ficou aleijado. E foi levado então para uma cidade muito longe, chamada Lodebar. Lodebar quer dizer sem pasto, cidade árida, nada que planta colhe, aonde todos aqueles que eram aleijados, que não tinham serventia nenhuma para a sociedade, era levado, era afastado da sociedade, era abandonado em Lodebar. E o tempo passa, o tempo vai passando. Um dia, Davi já rei, porque quando Saul morre, aí Davi é constituído rei. E aí um dia ele está lá pensando, de certo, andando pelas varandas do palácio, né, apreciando a grandeza, a grandiosidade que Deus tinha colocado sobre as tuas mãos. E aí Deus o fez lembrar da promessa de uma aliança. Olha, uma aliança é isso aqui, ó, não possui emendas. Ele havia feito uma aliança com Jonatã, pai de Mefibosete, lá atrás, muito tempo lá atrás. E os dois haviam conversado, porque eles eram muito amigos. Quando um dos dois partisse, quem partisse primeiro ia cuidar da sua família. E o que aconteceu? Jonatã partiu nessa guerra. E aí Deus faz com que Davi, o rei Davi, se lembra. Veja só, Davi podia somente se lembrar e não fazer nada. Mas Deus toca no coração de Davi, o faz lembrar também da promessa feita a Jonatã, seu amigo. E aí Davi fala assim: há alguém da casa de Saul para que eu haja de misericórdia? Nessa hora, criança, apareceu um sujeito chamado Ziba. O Ziba já pulou lá e falou: tem sim. Ah, mas é coxa, dá pra nada, tá lá em Lodebar, coxa, aleijado, não serve pra nada. O que vai ajudar aqui? O que vai acrescentar aqui no palácio? Observe uma coisa,
que Davi não estava perguntando as condições físicas do Mefibosete, e sim estava perguntando se havia alguém da casa de Saul para que ele agisse de misericórdia. Mas a ótica humana é essa. Tem sempre que falar os defeitos, a parte negativa, né? O mundo nos quer rotular, né? Muitos querem às vezes colocar apelido. Ah, tá lá em Lodebar, sabe fulano? Nada não estudou, não tem estudo, não tem inteligência, não é bonito. Enfim, colocam tanta coisa. Não nasceu uma família linda, maravilhosa e rica. Mas para Deus não existe isso, criança. A ótica humana é muito diferente da ótica de Deus. Enquanto que ele havia sido esquecido lá em Lodebar para os homens, Deus não tinha esquecido. Jamais Deus esqueceu de Mefibosete. E aí o que acontece? Davi manda lá a sua cavalaria, os seus soldados ir lá buscar. Imagina a situação de Mefibosete, porque ele conhecia a história, sabia da regra. Naquela época, quando assumia um novo rei, uma nova dinastia, era para ser dizimado. Todo mundo que pertencia à antiga dinastia, o antigo poder, o antigo reino, tinha que morrer, tinha que ser dizimado de cima da terra. E ele lembrou, ele falou, meu Deus, mais de 20 anos já tinha passado. Provavelmente 20 anos já tinha passado. Falou, como assim? Lembraram de mim? Agora eu vou morrer. A espada chegou até mim. Porque os homens, os soldados que foram até ele, não falaram para ele, o rei Davi, conhece o rei Davi? Então, ele quer agir de misericórdia. Não falaram, só falaram assim, o rei quer falar com você, homem. Vem aí, monta aí, vambora. Imagina o medo de Mefibosete. Deve ter ficado apavorado. Mas ele teve que acompanhar aqueles soldados. Então ele chega diante do rei e o rei fala assim para ele, és tu, Mefibosete? E ele se joga diante do rei e fala, sim, sou eu, um cão morto diante de tua presença, ó rei. E a Bíblia conta que tudo que era de Saul foi restituído, foi dado de volta, foi entregue para Mefibosete. Todos os seus bens que pertenciam foi dado. E tem mais, o Ziba que pulou e falou lá, porque ele sabia da história, sabe por quê? Porque ele trabalhou lá no palácio junto com Saul. Ele foi servo de Saul. Então, por algum motivo, ele também virou servo de Davi. Mas aí também tem algo divino. Porque somente ele sabia da história. Então, Deus também manteve a vida dele. Poupou a vida dele também. Para que ele fosse servo de Davi lá na frente. E conhecesse a história e lembrasse, porque Deus faz as coisas perfeitas, criança. Não existe coincidência para Deus, mas sim Deus manteve também a vida de Ziba ali, para que neste momento a misericórdia alcançasse a vida de Mefibosete. Então tudo havia um plano de Deus, até na vida de Ziba tinha um plano de Deus. Não é verdade? Então, tudo foi restituído para Mefibosete, porque Deus nunca esqueceu. Talvez tem muitas crianças neste momento, talvez não, tem muitas crianças neste momento, no semáforo, vendendo uma balinha, abandonados, sendo humilhados, no tráfico de droga, na prostituição, enfim, de várias maneiras, assediados de várias maneiras. Mas Deus está olhando, porque Deus pode ir lá, tirar qualquer uma dessas crianças e fazer um grande pastor, um grande missionário, um grande adorador, um ministro do louvor. Deus tem um céu preparado para nós, crianças. Não importa a ótica humana, não importa o que aconteça ao nosso redor, importa que nós não perdemos a visão de Deus nas nossas vidas. Você, criança, está ouvindo essa mensagem hoje, sabe que Jesus te ama de forma incondicional. E Ele nunca te esquece. Ele nunca vai te esquecer. Tá bom? E se vocês lerem ali o final da história, vocês vão ver que está escrito assim. E de contínuo comia a mesa do rei. Mefibosete todos os dias comia a mesa do rei. Todos os dias ele podia fazer as refeições com o rei. Porque Deus fez assim. A vida dele foi mudada.
Passaram quase que 20 anos, ou talvez até 20 anos, mas Deus não esqueceu. Em todo tempo ali ele podia conviver com o rei. E Ziba e sua família foram ser servos de Mefibosete. Sabe por quê? Porque Deus faz assim. Tá bom, criança? Que essa palavra entre no teu coração, que fale algo novo no teu coração. Amém? Um abraço muito apertado e muito beijo. Logo, logo estaremos de volta.